Garcia Pereira, esta posição do Partido Socialista faz sentido? Este Conselho não pode ser o Conselho das Sanções? Não, eu acho que não faz sentido e o que eu acho é que nós nos devíamos preocupar em refletir o que vai sendo difícil, dada a profusão de medidas que todos os dias que são anunciadas, é sobre o sentido desta cimeira. E quanto a mim, o sentido desta cimeira representa o culminar dos golpes para dominar e espezinhar os países da zona euro por parte do eixo Berlim-Paris. Eu acho que valia a pena nós pararmos um bocadinho para refletir sobre a circunstância de que o euro nunca foi concebido como uma moeda de países parceiros e soberanamente iguais, mas como um travesti de um marco para que o imperialismo germânico pudesse dominar a Europa. E numa primeira fase, exatamente cumprindo essa função, foram liquidadas as principais moedas europeias, com exceção da Libra, que resistiu. A utilização do euro e a utilização das políticas agrícolas, as políticas comuns agrícola e industrial, serviram exatamente para liquidar a economia dos países mais fracos, como por exemplo o nosso, e desindustrializar a maior parte da Europa, praticamente toda a Europa, com exceção da própria Alemanha. Quando o euro deixou de ter uma base económica forte, evidentemente que entrou em crise e começaram a destruir-se e a esvair-se completamente as economias dos países mais fracos. Quando ainda por cima a esta crise do euro, com os aumentos das dívidas e dos déficits públicos, se juntou a crise americana do subprime, isso representou a implosão dos países europeus mais fracos e cada vez mais dependentes dos bancos germânicos. E nessa altura, este eixo Berlim-Paris, que é o eixo de Berlim, isto é, a senhora Merkel com um tolo útil salta-pocinhas chamado Sarkozy, desencadeou uma nova fase deste processo e deste seu ataque consistente na imposição de uma política absolutamente suicidária, que é austeridade mais recessão, mais austeridade mais recessão, numa espiral a caminho do fundo. E esta política vai conduzir, no final do presente ano, a que haja um salto das dívidas públicas soberanas dos países da zona euro que vai atingir os 100% do respectivo produto interno bruto. Ou seja, nós estamos neste momento numa situação em que os credores essenciais, praticamente exclusivos da zona euro, são os bancos alemães e os seus consórcios. Significa que nós temos hoje o imperialismo germânico a controlar, através do crédito dos seus bancos, toda a produção dos países da zona euro. Ora bem, nesta situação, isto conduziu, como é óbvio, e não podia deixar de conduzir, aliás, a que uma parte importante dos países da zona euro estão hoje tecnicamente falidos. Portanto, Grécia, Portugal, Irlanda e agora também já a Itália e a Bélgica e a Holanda e por aí fora. E, portanto, numa fase destas, o que o imperialismo germânico se prepara para fazer é para dar o golpe fatal no euro. E esta cimeira representa exatamente uma de duas coisas. Ou se, uma vez cumprido o papel do euro como travesti do marco, ele já não é necessário, e nem sequer é necessário a União Europeia, porque os países, em particular os países médios e pequenos da Europa, estão completamente sob a pata do imperialismo germânico e, portanto, ela pode acabar, ou então, através da adoção, dentro daquela lógica de uma teoria que a senhora Merkel, como alemã oriental, aprendeu com o defunto Brezhnev, da soberania limitada, um corte drástico na soberania financeira e orçamental dos países e consequentemente, da soberania económica e política desses mesmos países. E é isso que se prepara nesta cimeira. E é absolutamente inaceitável que o Governo e o Presidente da República se preparem para essa cimeira, no fundo, fazer os ofícios do enterro do país e da sua independência. Eu acho que isto deve ser denunciado com toda a clareza e dizendo apenas uma coisa: esta gente esquece, como todos os Miguéis Vasconcelos ao longo da história se esqueceram, é de um pequeno pormenor. E esse pequeno pormenor chama-se povo português. Como nas outras ocasiões históricas sempre soube deitar pela janela aos traidores e defender a sua independência nacional.